Olá, eu sou Sara Silva e hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre a vida de uma mulher que está na Palavra de Deus, da Igreja Primitiva e que nos deixou dois grandes exemplos. Exemplos de uma vida transformada para a glória de Deus. E podemos aprender muito com a vida dela e eu gostaria de pontuar apenas duas características que ficaram muito evidentes na vida desta mulher após o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, após a sua conversão. O nome dela é Lídia. A história de Lídia está em Atos 16. Lídia, ela era uma mulher muito influente na sua cidade. Embora ela fosse gentia, ela ouvia falar muito sobre o Deus de Israel. E ela ansiava aprender mais sobre Deus do povo judeu. Mas em Filipos não havia sinagoga. E ela se encontrava frequentemente com um pequeno grupo de mulheres aos sábados para orar. Certo dia, Deus respondeu a oração de Lídia e as suas esperanças de encontrar com esse Deus, em algum momento, foram atendidas. Paulo teve uma visão de um homem lhe implorando: passe a Macedônia e ajuda-nos. Isso não estava nos planos de Paulo. Porém, Paulo obedeceu. Paulo e seu companheiro Silas imediatamente velejaram para o norte da Grécia. No sábado seguinte, eles estavam aonde? Eles estavam na cidade de Lídia e encontraram mulheres reunidas na beira do rio. E uma dessas era Lídia. Que maravilha! Lídia imediatamente respondeu ao Evangelho e tornou-se a primeira convertida naquela parte do mundo. Ela teve um papel crucial no nascimento do que hoje a gente conhece como missões, na difusão da igreja pela Europa. É muito fácil, muitas vezes, nós imaginarmos que Deus não vai responder nossas petições de que pessoas que nós oramos possam conhecer o seu nome, mas Deus responderá. E Deus responderá e fará com que essas pessoas venham a conhecê-lo e que assim também possam servi-lo, como fez Lídia, imediatamente, procurando estar numa pequena igreja, como Lídia fez, orando ao Senhor, buscando sua face. O que Lídia começou a fazer logo após a sua conversão é um dos tópicos que eu gostaria de meditar com vocês. Lídia passou a exercer a hospitalidade, que é um dom que o Senhor Deus nos dá. Após ser batizada, ela pediu a Paulo e seus companheiros missionários que fossem os seus convidados. Ela insistiu muito para que eles ficassem em sua casa. Lídia considerava um privilégio e não um fardo a oportunidade de ser anfitriã para esses missionários. Muitas de nós gostaríamos de ser mais como Lídia, mas nós pensamos muito. Ficamos pensando que nossas casas não são grandes o suficientes, nossos móveis não estão muito novos, a faxina não está em dia, que as crianças são muito barulhentas, que nós não somos boas cozinheiras e que nós também não temos tempo suficiente. Geralmente, o problema é que confundimos a hospitalidade bíblica com alguma forma de entretenimento, como se nós tivéssemos que entreter os nossos convidados, distraí-los. Não é isso que Deus espera. A hospitalidade simplesmente significa fazer com que outra pessoa se sinta em casa. Como as outras ordenanças de Deus, a hospitalidade é uma bênção. A disposição de Lídia de abrir sua casa teve um papel-chave no crescimento do primeiro grupo de cristãos em Filipos. Enquanto isso, Lídia também aprendia muito sobre as verdades que Paulo compartilhava. Somente Deus sabe quantas pessoas foram abençoadas pela casa de Lídia. Este é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar. A hospitalidade que Lídia exerceu foi uma oferta ao seu Senhor. O outro ponto que eu gostaria de destacar na vida de Lídia, entre tantos outros, Lídia era uma mulher de negócios. Quando ela conheceu a Cristo, Lídia já era bem-sucedida. Ela já vendia púrpura. E na sua cidade,
em Tiatira, ela era conhecida por uma púrpura muito cara, muito rara, obtida por mariscos. Considerando que essa tinta e esse tecido eram muito caros, somente os ricos e os nobres se vestiam com esta púrpura. A própria Lídia havia se tornado rica por meio do seu negócio e provavelmente ela entregava a outras pessoas. Ela sentiu um grande orgulho, com certeza, das suas realizações, da sua reputação nos negócios, mas algo ainda faltava na sua vida. Essa realização não era tudo. Ela ainda estava buscando por algo que a preenchesse e completasse completamente. E ela, graças a Deus e à sua bondade e misericórdia, e ao sacrifício do Filho de Deus Jesus Cristo na cruz, ela encontrou a salvação. Um grande número de clientes de Lídia estava envolvido em adoração pagã. Algumas pessoas teriam receio em adotar uma nova religião e professar uma nova religião, caso isso viesse a afetar os seus negócios. Poderia entrar em prejuízo, poderia falir, poderia perder tudo. Lídia não teve esse medo em seu coração. Ela imediatamente começou a usar seus recursos para servir ao Senhor. A alegria de Lídia em sua nova fé lhe concedeu a coragem para colocar Deus à frente dos seus negócios. E sua casa se tornou um lugar de encontro para a nova igreja que estava nascendo ali. Aquela mulher ideal descrita em Provérbios, acho que todas nós já lemos, ela tem uma habilidade com os negócios. Ela é bem sucedida, ela sabe organizar e administrar bem os recursos do seu lar, da sua casa. Quando nós pensamos no nosso trabalho, na nossa carreira profissional, muitas vezes nós nos sentimos até culpadas. E eu também gosto de fazer um exercício de pensar que Lídia e outras mulheres que são descritas na Bíblia tinham preocupações e ansiedades parecidas com as nossas. Elas vivem em outro tempo, em outra sociedade, em outra cultura, mas elas tinham seus filhos, sua casa, seus maridos, seus pais, irmãos, elas tinham todo um contexto parecido com o nosso. E elas também tinham essas preocupações em ter que sair para trabalhar e deixar essas coisas tão importantes também caras para nós. Mais recentemente, nós tivemos o privilégio de receber a doutora Cláudia Lotti no nosso encontro de mulheres da Igreja Batista Central de Campinas, e ela trabalha muito esse tema. Ela tem um livro sobre isso chamado Toda Mulher Trabalha. E ela nos mostra ali também, a palavra de Deus, ela baseia muito também, totalmente baseado o seu estudo na palavra de Deus, que nós não precisamos ter esse medo e essa angústia no nosso coração. Sim, nós podemos usar o nosso trabalho para abençoar a nossa família e para servir ao Senhor. Foi isso que Lídia fez. Lídia usou seu trabalho, Lídia usou seus negócios para ser bênção na vida da igreja. E isso pode também ser para nós algo que nos conforta e nos encoraja. Nós podemos usar nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão nas mãos de Deus para que seja bênção tanto para a nossa igreja local como para a expansão da sua igreja. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que usam a sua profissão para pregar o evangelho em outras localidades. A partir daquela profissão, ela tem uma abertura para falar do evangelho. Então, que possamos ter essa visão que Lídia teve de colocar aos pés do Senhor também a sua vida profissional e os seus negócios. E que o nosso relacionamento com o Senhor possa prosperar e possa nos conduzir a uma vida de honra ao seu nome. E que possamos sempre nos lembrar que nosso principal negócio é agradar ao nosso Senhor Jesus. Muito obrigada. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.